Qual é a sensação quando a margem da loja está apertada? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui comigo, porque se você tem essa sensação, esse vídeo aqui é para você. Bem, existem alguns tipos de comércio onde a tributação sufoca a lucratividade da loja. Especificamente, a gente está falando aqui de substituição tributária do ICMS. A substituição tributária do ICMS é uma modalidade na qual o ICMS ele é recolhido lá na origem, ou seja, quando você, varejista, compra da indústria, ela já recolhe por você. Significa dizer que você, quando comprar, não vai extrair o ICMS do custo. Inclusive, eu vou colocar aqui até um link de um artigo para você ler sobre isso. E na venda, você também não vai pagar ICMS. Só que, quando a gente fala de Simples Nacional, aí começa o problema. O Simples Nacional, ele tem uma apuração numa única guia de todos os tributos, inclusive o ICMS. Mas, se você já pagou na origem, na hora que você vai recolher, esse ICMS não pode ser calculado. Então você tem que tirar o valor do faturamento desse produto da base de cálculo. Tem uma outra questão. E quando você só vende produto com substituição tributária? Você tem que tirar toda a base de cálculo do ICMS desses produtos, que formam 100% do teu mix. Isso também acontece para alguns produtos relacionados ao PIS e a COFINS. O ponto alto não é expurgar da base de cálculo, tirar da base de cálculo esse faturamento desses produtos. O ponto alto é, às vezes, você fica sufocado, porque você não tem margem. Imagina você com faturamento baixo na primeira faixa lá do Simples, ou seja, recolhendo 4%. E aí, com a substituição tributária, você acaba pagando para trabalhar. Como é que a gente faz nessa hora? Minha sugestão: cada caso tem que ser analisado, porque eu sempre digo que a empresa ela tem a sua própria particularidade. Rever o mix de produtos. Exatamente isso, rever o mix de produtos. Sueli, por que rever? Porque você fica um pouco sem alternativa de estratégia de precificação. Você pode até manter esse mesmo mix, 100% de tributação da substituição tributária, e aí você vai precisar olhar, antes de qualquer decisão, se você tem produto que o cliente procura por preço e aquele produto que ele procura de qualquer jeito, ele procura o que ele compra, independente do preço, porque você pode aplicar o cross merchandising. Agora, se nesse teu mix tiver poucos produtos ou nenhum que ele procure por preço, é interessante você aumentar o mix, diversificar, para poder fazer essa jogada. Qual é a jogada do cross merchandising? É diminuir a margem daquele que o cliente procura por preço. Por exemplo, você vende cosméticos. O que provavelmente o cliente vai procurar por preço? O shampoo. Então, no shampoo você vai diminuir, mas aí você não vai perder, porque você vai aumentar num outro produto que ele levaria de qualquer jeito. Você precisa saber o que são os produtos que são procurados pelo preço e os que não, ok? Você fica um pouco sem saída quando você está muito com faturamento baixo, porque sair do Simples Nacional não é interessante. O Simples Nacional ele já se torna interessante para aquelas empresas que estão faturando 3 milhões e 600, 4 milhões e alguma coisa, mais de 300 mil reais por mês. Aí pode ser viável. Caso contrário, não. Você precisa sim olhar para o teu mix. Talvez ele não tenha sido escolhido de maneira estratégica.
Você também precisa aumentar as suas vendas. Aí você tem que criar estratégia para aumentar, mas assim, aumentar com lucro. Não é simplesmente aumentar por aumentar. Você tem que aumentar fazendo uma análise. E o que a gente vê é que os pequenos e médios negócios não fazem essa análise. Eles simplesmente olham para a concorrência. Ah, ele está cobrando X, eu vou cobrar mais barato. E derrubam o preço sem sequer analisar qualquer coisa, porque nem tem relatório. Então o relatório ele é fundamental, um sistema mais eficiente. Se você tiver um negócio muito pequeno com faturamento baixo, provavelmente você não tem como investir num sistema mais poderoso. Investe com o que tem, você só não pode deixar de analisar. Eu vou te falar uma coisa, muitas vezes eu já fiz análises de precificação e eu percebi que a loja, sendo menor do que aquele concorrente que é o calcanhar de Aquiles, aquele concorrente estava praticando um preço que, se você fosse analisar o teu preço, você ainda consegue vender mais barato que ele, tendo lucro. Porque o concorrente, quando ele é muito grande, ele tem um mix grande demais. E se ele não fizer uma revisão do cadastro fiscal de mercadorias que ele tem lá, muitas vezes é 50 mil itens é até pouca coisa. Digamos que ele tem ali um mix de 200 mil itens. Ele muitas vezes não consegue administrar isso porque ele também não busca fazer esse tipo de controle, porque empresa grande também muitas vezes não faz o que tem que ser feito, fica naquela rotina diária. E essa revisão, dificilmente a gente consegue fazer dentro da empresa. Isso tem que ser feito fora, por um especialista que foque só nisso, porque são muitos detalhes a analisar. Às vezes ele precifica de qualquer jeito. E o teu preço com lucro pode ser menor do que o dele. Então você tem que olhar para o concorrente, olhar para o seu preço, porque o concorrente ele é um elemento fundamental na precificação. Você não pode esquecer dele, mas você não pode esquecer dele para copiar o que ele faz ou jogar para baixo. Você não pode fazer isso. O teu preço menor com lucro pode ser melhor do que o dele e ele não está vendo isso. Eu costumo dizer que o sucesso de alguém tem relação com o que esse alguém conhece. E muitas vezes você pode estar perdendo espaço no mercado pelas coisas que você desconhece. Desconhecer não é o problema é se manter nesse estágio de desconhecimento. Então reflete aí, o que você poderia agregar no teu mix para fazer o cross, né? Diminuir a margem de um e aumentar a margem do outro. Você pode fazer dias específicos de promoção, ou se o teu mix ele já está ajustadinho, se não dá para aumentar, você tem que ver o que você pode fazer. Primeiro analisa o que você tem. Veja quem é procurado por preço, quem não é. Ah, eu não tenho muita alternativa. Então diversifica. Você não precisa nem sair do teu nicho. Você pode agregar outros produtos daquele nicho. O importante é que você também faça isso, tome essa decisão com produtos que estão inseridos no teu Código Nacional de Atividade Econômica, que é o CNAE. Porque não adianta você estar vendendo cosmético, você resolve vender sapato, sendo que sapato é outro CNAE. Se você não tem CNAE para comercializar, você vai ser pego numa autuação. Aí a vaca vai para o brejo. A gente não quer que a vaca vá para o brejo. A gente quer que a vaca fique ali muito bonita, gorda e formosa, né? E você olhando isso aí de uma maneira muito consciente, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das minhas mídias, um link para você entrar em contato comigo através das minhas dicas de gestão, para você ser atualizado de todas as vezes que eu publicar um artigo novo, uma dica diferente, uma orientação diferente, porque tudo que eu escrevo é voltado para a tua realidade, ok? Para pensar, margem apertada é pagar para trabalhar, e você não montou um comércio para pagar para trabalhar, você montou um comércio para ter lucro, tá bom? Sucesso e até o próximo vídeo.